Lá no Instagram eu comecei uma série contando casos da comunicação, não sei se vocês já viram, principalmente falando de babados, tretas, erros, acertos do jornalismo. Eu resolvi trazer isso também aqui para o YouTube e hoje eu vou contar uma história que meio que todo estudante de jornalismo em algum momento escuta na faculdade, que é o caso da escola base. Você conhece ou não conhece? Por conhecendo ou não, eu acho que você deveria continuar nesse vídeo aqui pra gente saber mais desse babado todo. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Bom, a escola base era uma escola de educação infantil em São Paulo, lá no início dos anos 90. A treta toda começou em março de 1994, quando os sócios da escola, o motorista da Kombi e um casal de pais de um aluno foram acusados de abuso sexual na escola, dizendo que a criança tinha sofrido um acidente, que a gente precisava ir na delegacia. E aí a gente foi até lá, e lá foi quando eles levaram cada um numa sala e foi quando eles falaram que a gente estava sendo acusado disso. De acordo com essas mães, os donos da escola, que eram o Ikushiro Shimada e a Maria Aparecida Shimada, a professora Paula Milim Alvarenga e o marido dela, o Maurício Monteiro Alvarenga, que esse Maurício era o motorista da Kombi, que levava as crianças para a escola, eles faziam, segundo essas mães, eles faziam orgias com crianças de 4 anos de idade no apartamento dos pais de um aluno, que eram Saulo e Amara Nunes. Aí essas mães foram até a 6ª Delegacia de Polícia na Zona Sul de São Paulo, prestaram a queixa e, na sequência, os acusados foram lá, né, para entender o que estava rolando, de que a gente está sendo acusado, o que está acontecendo e tudo mais. E ali eles já perceberam o abuso das autoridades, né? Os trechos que eu estou destacando aqui nesse vídeo, que você viu um pouco antes, vai ter mais uns pedaços agora daqui a pouco, eles são de um episódio do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil, que revisitou esse caso 20 anos depois, então conversou com algumas pessoas e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do vídeo. E nesse programa, uma das acusadas, que é a Paula, ela é quem mais fala, né, nesse programa. Ela era sócia da escola e ela fala de como ela foi torturada e violentada na delegacia. Aliás, por falar em tortura, a gente estava vendo o caso Evandro aqui em casa e em breve eu vou falar dele também aqui no canal, no Instagram, porque tem muita relação, a mídia teve um papel muito importante também nesse caso. E um dos juristas, né, que foi entrevistado lá no programa, ele fala que tortura só foi tipificada como crime em 1997. Então, por isso que a gente vê nesses casos essas acusações muito fortes de tortura, porque não era crime, Brasil. Você percebe? A gente ficou chocado aqui. Eu não sei tu, mas a gente aqui ficou chocado. Ficamos assustados com a maneira que o delegado estava fazendo, porque tomamos conhecimento de que a imprensa estava sendo convocada. Ele telefonava para o jornal e avisava, olha, telefonava para o Homem de Salário na Globo, para diversos órgãos de imprensa, chamando, convocando todo mundo. Houve uma emissora que mostrou a minha casa, então mostrou a fachada da casa, o número. Não deu nem 10 minutos, já foi invadida, quebrada, roubada. Então já foi um pré-julgamento e um massacre. O que eu quero dizer da imprensa, ela levou para o massacre moral, você entendeu? Bom, voltando ao caso Escola Base. O delegado responsável pela investigação era o Edélcio Lemos, e esse documentário da TV Brasil fala muito também da responsabilidade dele nesse caso, né? Todo mundo que é entrevistado, algumas avaliações que são feitas mostram que ele ficou muito deslumbrado com a possibilidade de poder resolver um caso de alcance nacional que estava, enfim, mexendo com toda a sociedade e o quanto que isso poderia ser muito bom para a carreira dele. Então ele queria dar o jeito dele ali para ser brilhante e espetacular, um grande delegado famoso. E aí ele enviou os filhos da Lúcia e da Cleia, que eram essas duas mães que fizeram a denúncia, enviou ao Instituto Médico Legal e conseguiu um mandado de busca e apreensão na casa dos acusados, nesse apartamento, na verdade, onde supostamente as crianças estavam sendo abusadas. Nada foi encontrado, e aí no documentário tem alguns detalhes, né, de como foi esse laudo do IML, por exemplo, no documentário não, nesse programa da TV Brasil, né, de como que foi esse laudo do IML, porque mostra que sim, a criança tinha ferimentos no ânus, que poderiam ter também relação com violência sexual, mas não só. E depois foi constatado que a criança tinha, a alimentação da criança, a criança tinha problemas para evacuar, pipipi, popopô, então assim, poderia estar tudo relacionado. Esse laudo do IML não era conclusivo, tanto não era conclusivo que essa primeira avaliação,
essa primeira busca que foi feita não deu em nada, né? Essa primeira investigação. As mães ficaram revoltadas e foram até a Rede Globo. Enfim, a princípio a gente não tá aqui criticando as mães, sabe? Elas encontraram uma questão, tinham as suas certezas e foram atrás do que elas achavam que era certo. Quem sou eu para falar alguma coisa de mãe? Porque eu não sou mãe, eu acho que eu ia virar um bicho se eu imaginasse que aconteceu qualquer coisa com o meu filho, né? A gente, nesse caso, quem é muito responsabilizado é o delegado, né, que fez essa treta toda, e principalmente a imprensa. Por quê? Porque as mulheres foram até a Rede Globo. E parece que esse era um período que não estava acontecendo nada, estava meio ai que saco, não tinha nada para dizer. E aí a Globo comprou esse discurso, comprou a história dessas mulheres sem maldar muita coisa, sem checar muita coisa. E aí a história ganhou relevância nacional. E o grande erro foi que a imprensa, ela comprava essencialmente o discurso da fonte primária, que aqui era o delegado. O delegado dizia, era a verdade absoluta e virava a pauta correta. Não fazia uma apuração paralela, não entendia se havia alguma coisa por trás, alguma coisa nos bastidores. Aquela família, aqueles donos daquela escola, eles foram totalmente julgados sem um julgamento, né? Eles foram considerados culpados por absolutamente todas as instâncias da sociedade por conta dessas notícias sensacionalistas. E aí tem, inclusive, também o editor de reportagem, o chefe de reportagem de São Paulo na época, que faz a meia-culpa dele, que vê que eles erraram muito nesse ponto, né, de usar apenas as fontes primárias, ouvir o delegado e aquilo virar a verdade absoluta. E a gente poderia citar vários outros casos aqui em que isso aconteceu na história recente do Brasil. A polícia errou, claro, porque o delegado nunca devia ter feito o que fez. E a imprensa vai para o delegado, tem provas? Onde estão as provas? Vamos ver. Então, ambos erraram, os dois. Lembrando que tudo aconteceu em março. Em julho do mesmo ano, só em julho, o delegado Gerson de Carvalho, sim, o delegado precisou ser trocado nesse meio tempo, porque perceberam que as coisas não estavam dando certo. Ele inocentou os acusados envolvidos e o inquérito policial foi arquivado. Mas a imprensa já havia culpabilizado todo mundo, embora tenha iniciado essa série de retratações com um espaço muito menor do que foi dado para culpar, né? Então, assim, foi tudo com uma potência assim, muito diferente. E nesse momento os danos já tinham sido feitos, os acusados tiveram suas reputações destruídas. A Paula, né, conta que a casa dela ela é muito inocente diante de tudo, conta que a casa dela foi invadida, né, depredada e tudo mais. Muitos traumas aconteceram. E também é importante pensar assim, que mesmo depois de já terem perdido muito dinheiro no processo, muita coisa, mesmo que eles conseguissem abrir a escola novamente, que pai, que mãe botaria o filho nessa escola, né? Se tem outras escolas, para que eu vou botar numa escola que vai que? Né? Colocaram essa pulguinha do vai que na orelha dos pais, e muitos, mesmo que a escola voltasse, decidiram não colocar ali mais, sabe, seus filhos. Diversos processos foram movidos contra o Estado e contra a mídia. A Maria e o Ikushiro morreram sem receber todo o dinheiro que era devido. Ela morreu de câncer em 2007 e ele morreu de infarto em 2014. A Paula nunca mais conseguiu trabalhar como professora, né? Ela ficou marcada como abusadora de crianças. E ela e o marido Maurício, eles se divorciaram por conta das dívidas que eles criaram para poder se defender nesse caso. E também porque o Maurício começou a ser muito paranoico, ele entrou mesmo num surto por conta de tudo que aconteceu nesse caso, né? Então eles acabaram se separando. Então foi um caso em que Estado e mídia juntos julgaram sem julgamento algumas pessoas, e isso é estudado nas faculdades de jornalismo como o que não fazer, né? Como não proceder sendo um jornalista, e entender também a importância de você estar nesse lugar onde você sim pode julgar pessoas, definir vidas de pessoas, assim, entender a importância do nosso lugar, que muitas vezes quando está trabalhando numa redação a gente esquece, né, diante de um ritmo acelerado, diante de muitas obrigações e tudo mais. Então esse caso sempre tem que estar na cabeça, principalmente de quem trabalha em redação. E hoje em dia a gente pode abrir esse leque, né, porque com internet é muito fácil também você fazer coisas muito parecidas, né, através da internet, que proliferam muito rápido. Você perde o controle e destrói vidas.
Então, esse caso me marca muito, esse documentário também ele é bem marcante. E eu vi mais ou menos na mesma época do caso Evandro, então as histórias, elas conversam muito, né? Que pessoas acusadas injustamente de alguma questão com uma criança, e como quando você tem criança envolvida, isso choca muito a sociedade, você quer logo respostas, você acredita na primeira resposta que te dão, e como a sociedade, foi mais ou menos numa época parecida também, com 2 anos de diferença, como que a sociedade reage com muita violência a isso, né? Quer fazer justiça com as próprias mãos, enfim. É isso. Depois me contem se vocês conheciam o caso da escola base. Vou deixar o documentário também completo aqui na descrição, o programa, né, da TV Brasil. Me digam também se vocês viram o caso Evandro. Em breve a gente vai falar também desse caso sob a ótica da imprensa. Tem milhões de óticas que você pode analisar o caso Evandro, mas aqui a gente vai analisar sob o viés da imprensa e como que a imprensa trabalhou nisso tudo. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar as redes sociais também aqui embaixo, né? A gente começa tratando esses casos lá no nosso Instagram. Então, vou deixar também o Pix, se você quiser colaborar com o canal. E eu acho que é isso, tá, gente? Eu acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.